um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna de 7.700 watts, aí é a potência do chuveiro, e 220 volts. Então esse chuveiro aqui de 7.700 watts, ele vai puxar uma corrente I, tá? Multiplicado por essa tensão V da potência, porque potência é V vezes I. No entanto, os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligava a ducha na potência máxima, o disjuntor desligava e a fantástica ducha não aquecia. Pretendiam até recolocar o velho chuveiro. Olha quanto era o chuveiro antes, 3.300. Então esse chuveiro de 3.300 ia puxar uma corrente menor que esse de 7.700, porque 3.300 watts é potência, então é V vezes I, tá? Então um eletricista substituiu o velho disjuntor por outro. Então aí ele vê aí várias opções. A partir desses dados, analisa a única alternativa que descreve corretamente a possível troca efetuada pelo amigo, tá? Então vamos ver aí como é que eu faço essa continha. Ora, acompanha aí comigo. Potência aqui, hein, que nós vimos, V vezes I, tá? A tensão da casa, o jovem casal não mudou, era a mesma casa, então era 220 volts, tá? Só que antes, o chuveiro era quanto? 3.300. Então a corrente antes, ó, era a potência do chuveiro, 3.300, dividido por 220. Então a corrente vai dar 15. Então a corrente que passava antes pelo chuveiro antigo era 15. O casal comprou uma ducha, uma maxi ducha, ó, de potência enorme, 7.700 watts. Equivale, quando você liga um chuveiro desse de 7.700 watts, essa maxi ducha aí, significa que você está ligando 77 lâmpadas, né, de 100 watts ao mesmo tempo, tá? Né? 77 lâmpadas. Olha como o chuveiro gasta energia, tá? Aí a nova potência agora, em vez de 3.300, ó, é quanto? A nova potência agora foi 7.700. Como a tensão da nossa casa, lá no casal, continua sendo 220 volts, a nova corrente vai ser 7.700 dividido por 220 volts, 35 amperes. Então o que é que acontece? Antes vestibulando, antes a corrente era 15 amperes. Então essa corrente antes passava lá pelo disjuntor, estava lá um disjuntor, essa corrente passava pelo disjuntor, ia lá para o chuveiro, tá? O que é que acontece agora? A corrente que antes que passava era 15 amperes. Aí vamos supor que ele ia colocar um disjuntor de 15 amperes, mas não tinha no comércio, aí tinha de 20. Aí ele botou um disjuntor de 20 amperes. Quando passava a corrente de 15 amperes, o disjuntor deixava passar e o chuveiro funcionava. Só que ele mudou o chuveiro de 3.300, mudou para um chuveiro de 7.700. Na hora que ele mudou para um chuveiro de 7.700, a corrente passou a ser de 35. Então ela deixou de ser de 15 amperes e passou a ser 35 amperes. 35 amperes é maior do que 20. Então quando a corrente passava aqui, o disjuntor desarmava. Então ele tinha que trocar esse disjuntor antigo de 20 por um de 35 ou maior de 35, um pouquinho maior, para deixar a corrente passar. Pelas opções lá, o que tinha era de 40. Então, ó, pelas opções, eu tinha que substituir o velho disjuntor de 20 amperes por um novo de 40 amperes. Por quê? Porque antes a corrente era 15. Aí o de 20 amperes suportava. Depois ela passou a ser 35. Então 35, o de 20 amperes não suportava, que era maior. Aí eu tenho que botar um disjuntor maior. Então, ó, voltando aí as continhas, tá? Lembrando aí para vocês de novo, ó. O que é que nós vamos ter aí? Nós vamos ter a corrente antes e a corrente depois. A corrente antes era quanto? 15 amperes, porque o chuveiro elétrico antes era 3.300 watts, dividido por 20, tá certo? Porque, ó, se a potência é V vezes I, daqui, se eu quero a corrente vai ser P dividido por V. Então a potência antes era 3.300, dividido por 220 vai dar 15 amperes. Depois, o que foi que aconteceu? A corrente vai mudar, porque a potência agora passou a ser 7.700,
dividido por 220. 7.700 dividido por 220 vai dar 35 amperes. Então o disjuntor lá estava desarmando porque antes passava corrente de 15 amperes. Na hora que o casal botou um chuveiro maior de 7.700, lógico que ele vai requerer uma corrente maior. Então ele tem que mudar o disjuntor, tá? Então pelas opções, o disjuntor que tinha lá antes era 20. E o novo, que tem que suportar uma corrente de 35, é o mais próximo possível, um pouco maior, que é o de 40. Então ficou aí a resposta, a letra B. Substituir o velho disjuntor de 20 amperes, né, que a corrente deu 15, mas não tem aqui 15 amperes, tem 20, por um novo de 40 amperes, porque esse de 40 é o que deixa passar, suporta a corrente de 35. Antes tinha um de 20 que suportava a de 15, mas não suporta a de 35, que é maior que 20 e o disjuntor desarmava. Então, para cá, vestibulando. Então, acontece que às vezes eu tenho lá na nossa casa um disjuntor que foi calculado para funcionar com chuveiro de 3.000 watts, aí você pega uma Max Ducha, muda de 3.000 para um de 7.000. Aí quando você liga o chuveiro, ele desarma. Quando ele desarma, o que é que acontece? Aí você vai ter que ou voltar ao chuveiro antigo, ou mudar o disjuntor lá no quadro, que é um dispositivozinho lá preto, que vocês viram em sala de aula, por um maior que deixe passar aquela corrente. Porque o disjuntor ele está ali para proteger. Então, na hora que passa uma corrente adequada com ele, ele deixa passar. Se vem uma corrente maior, ele desarma para não queimar o equipamento, tá? Então, é isso que é assim que funciona, ok? E o chuveiro elétrico, vestibulando, vocês lembrem-se que o chuveiro elétrico, ele é composto única e exclusivamente por uma mola, tá? Se ele é composto única e exclusivamente por uma mola, o que é que acontece? Ali naquela mola, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí na telinha, por favor. O chuveiro, ele tem lá uma mola. Vamos supor aqui, só para a gente entender. Eu tenho uma mola. Eu ligo essa mola aqui na minha tensão de 220 volts, tá? Essa mola tem uma resistência R, vai percorrer uma corrente I. Então, essa corrente passando por essa mola é que vai aquecer e aí vai gerar... vai aquecer aquela nossa água, porque a energia elétrica vai ser transformada, em calor, tá? Agora vocês lembram, vestibulando, que lá no chuveirinho você tem a posição verão e inverno. Quando você coloca na posição inverno, você está, na verdade, se você abrir o chuveiro, mas abre um chuveiro velho, senão você vai abrir aí, principalmente desligado, não faça isso funcionando não, porque é um perigo. O chuveiro já é um perigo ali. Em alguns países nem se utiliza esse chuveirinho que a gente usa em casa. Eles utilizam água aquecida fora, longe. Já vem pela turbulação. Você liga lá a torneira quente ou fria, já vem pela turbulação a água quente, tá certo? Aqui a gente tem energia solar, não utiliza muito, tá? Mas se utilizasse, já vinha água lá no reservatório, numa caixa quente, você abria a torneira e uma água com reservatório frio e você equilibrava, né? Mas a gente usa a energia elétrica e usa esse chuveiro bem pertinho da gente. Então lá quando você coloca na posição inverno, ele aquece mais. Porque quando você coloca na posição inverno, o que acontece é como se você estivesse cortando aquela mola, diminuindo. Porque quando você diminui a mola, aí você diz, professor, a resistência não aquece. Se eu quero a água mais quente no chuveiro, eu pensei que eu ia aumentar a mola. Um pensamento interessante esse. Se a resistência, a corrente passando pela resistência, é ela que transforma em calor, essa perda de energia elétrica em calor, que termina aquecendo a água que a gente tomou banho, tá? A gente, às vezes, quando põe na posição inverno, a gente pensa que aumentou a resistência para aquecer mais a água, mas não é, vestibulando. Porque existem duas grandezas aí fundamentais que é necessário para o chuveiro funcionar. Primeiro, a mola, a resistência, lógico, sem a resistência não vai funcionar. Tá? E quando liga na tomada, passa uma corrente. A corrente aquece. Agora, a energia, o calor, a energia elétrica que é transformada em calor, ela depende da mola, mas depende também da corrente que passa. E num circuito puramente resistivo, ou seja, como um chuveiro só tem resistência, só tem mola, né? A potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então a potência para aquecer tanto depende da mola, da resistência, como depende da corrente. Só que ela depende da corrente ao quadrado. Significa, se a corrente aumentar muito, tá? A potência vai ser maior ainda e vai aquecer mais ainda porque a corrente está ao quadrado. E corrente e resistência
Lembre-se disso, vestibulando. Corrente e resistência são inversamente proporcional. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, se eu aumentar a mola no chuveiro, eu estou aumentando a mola, mas eu vou diminuir a corrente. E eu acabei de falar para vocês que a potência depende da resistência, mas depende da corrente ao quadrado. Então, se a corrente é ao quadrado, o efeito, a mudança no valor da corrente vai ser ao quadrado, vai dar um efeito maior ainda. Então, por isso, quando você pega lá no seu chuveiro e você coloca na posição inverno, lembre-se disso, você está diminuindo a resistência. Porque diminuindo a resistência, a corrente aumenta, que corrente e resistência são inversamente proporcional. E como a corrente, a potência está relacionada com a corrente ao quadrado, esse aumento da corrente vai aumentar o fator do aumento da corrente vai ser maior do que o fator do aumento da mola. Então você, quando coloca na posição inverno, a resistência diminui para passar uma corrente maior e aquecer mais, porque o efeito da corrente é maior que a corrente ao quadrado. Tá certo? Então lembre-se, quando você aperta no chuveiro, está lá verão, e você coloca no inverno, nós estamos diminuindo aquela mola. Diminuindo aquela mola, você está aumentando a corrente que está passando por ela. A corrente passando ali maior, ela vai aquecer mais, tá? Eu vou trazer aqui, até nessa revisão, nós vamos ter várias aulas aqui, uma questão para vocês, só com esse chuveiro, diminuindo, mostrando para vocês, para a gente matar esse tipo de questão, ok? Mas a de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, que era essa troca de disjuntor. Então, reveja essa aula, estude direitinho e tire suas dúvidas que está tendo, tá?